Sabe qual é um dos maiores desafios da inteligência artificial desde sempre? Ensinar uma máquina a entender o mundo, a raciocinar sobre ele do jeito que a gente faz. E não é só sobre mastigar um monte de dados, não. É sobre entender conceitos, regras e as relações complexas que existem entre todas as coisas. Mas, e aí? Como é que a gente faz isso? Como uma máquina pode, de fato, aprender uma ideia como todos os reis são pessoas? Ou, sei lá, num jogo, que sentir uma brisa significa que tem um poço por perto? A resposta para isso está na linguagem que a gente usa para representar esse conhecimento. Os primeiros sistemas lógicos eram, bem, um pouco desajeitados. Imagina só a loucura que era ter que escrever uma regra separada para cada um dos 64 quadrados de um tabuleiro de xadrez. É exaustivo, repetitivo e, vamos combinar, nada inteligente. A gente precisava de um salto, uma forma mais esperta de generalizar as coisas. E é exatamente sobre esse salto que a gente vai conversar hoje. A gente vai passar pelo problema da lógica limitada, ver a solução com uma linguagem de objetos, entender como a gente interage com ela, como a gente usa para modelar o nosso mundo e, no final, sentir o poder da generalização. Ok, vamos começar do começo. Para entender bem o problema, vamos usar um desafio super clássico da IA, o mundo de Wompus. A ideia é simples. Um agente explora uma caverna, caçando um tesouro, enquanto tenta desviar de poços e de um monstro assustador, o tal do Wompus. Se a gente usasse uma abordagem mais antiga, chamada lógica proposicional, a regra se tem brisa, tem poço por perto, precisaria ser escrita de novo e de novo e de novo. A regra para o quadradinho 1,1 é uma, a regra para o 2,1 é outra, e assim por diante, para cada um dos lugares. Isso não é nem um pouco prático e já escancara a fraqueza desse jeito de pensar. É aqui que a coisa muda de figura. Entra em cena a solução, a lógica de primeira ordem. Em vez de ver o mundo como um amontoado de fatos que são ou verdadeiros ou falsos, ela enxerga o mundo de um jeito muito mais parecido com o nosso. A lógica de primeira ordem entende que o mundo é feito de coisas, de objetos e das relações entre esses objetos. Isso dá pra gente uma linguagem muito mais rica, muito mais poderosa para descrever a realidade, de uma forma que chega bem mais perto da nossa própria compreensão. Pensa assim, o mundo tem objetos como pessoas, casas, números, o que for. Esses objetos têm relações entre si, tipo é irmão de ou está ao lado de, e também existem as funções, que pegam um objeto e levam a um outro objeto específico, como pai de. Com essas três peças, a gente consegue montar um modelo do mundo bem mais detalhado e fiel. Beleza. Mas como a gente conversa com essa base de conhecimento mais parruda? A comunicação toda se resume a duas operações bem fundamentais que funcionam como uma interface direta para o cérebro do nosso agente de IA. É simples. A gente pode informar, ou tell, novos fatos para essa base de conhecimento. É como se a gente estivesse ensinando algo novo. E a gente pode perguntar, ou ask, sobre o que ela sabe. E aí ela usa o raciocínio dela para responder. São basicamente esses dois comandos que movem toda a interação. A operação tell é exatamente isso. É como adicionar uma memória nova. A gente está afirmando alguma coisa sobre o mundo, fazendo uma asserção, e o agente passa a tratar aquilo como verdade. Por exemplo, a gente pode simplesmente informar a base de conhecimento, que a gente chama de KB, que o objeto João tem a propriedade de ser um rei. Pronto. Simples assim. Essa informação agora está lá guardada e é considerada verdadeira. Agora, a operação ask. O ask é onde a mágica acontece. Não é só uma busca por fatos que a gente já contou para ela. O sistema consegue usar inferência, ou seja, ele deduz novas informações a partir do que ele já sabe. Pensa comigo, se a base de conhecimento já sabe que todos os reis são pessoas, e a gente acabou de informar que João é um rei, o que acontece se a gente perguntar se João é uma pessoa? A resposta vai ser sim, é verdade, mesmo que a gente nunca tenha dito isso diretamente. A base de conhecimento conseguiu inferir essa conclusão sozinha. Para a gente ver como essa abordagem é poderosa, vamos modelar uma coisa que todo mundo entende de forma bem intuitiva: as relações de parentesco, de família. Olha, isso aqui pode parecer um monte de símbolo esquisito, mas na verdade é uma forma incrivelmente compacta e elegante de capturar uma ideia que é universal. Essa linha de código, que a gente chama de axioma, está basicamente definindo o que é ser avô ou avó. E o mais legal disso é que essa única regra funciona para todas as pessoas na base de conhecimento. Não precisa criar uma regra para cada avô ou avó. A gente define o conceito uma única vez e a IA aplica isso universalmente. É muito mais eficiente.
Agora sim, vamos voltar lá para o nosso problema inicial no mundo de Wumpus e ver como essa nova lógica dá uma solução muito mais elegante. E essa imagem aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. À esquerda está aquela confusão de regras repetitivas da lógica proposicional. À direita tem um único e poderoso axioma da lógica de primeira ordem que faz o trabalho de todas aquelas outras juntas. A força toda está nessas palavras, para qualquer. Essa regrinha única define a física do mundo do jogo. Ela não quer saber qual é o quadrado ou qual é o momento. A lógica vale para tudo, e é isso que a torna tão compacta e tão poderosa. Então, para resumir, a lógica de primeira ordem nos dá expressividade para modelar o mundo de um jeito mais real, concisão, para a gente não precisar ficar repetindo o óbvio, e generalização, para que o conhecimento se aplique em todas as situações possíveis. No fim das contas, é isso que permite que uma inteligência artificial vá além de só seguir um roteiro e comece de fato a raciocinar sobre o mundo de um jeito bem mais parecido com o nosso. Isso deixa a gente com a última questão no ar. A lógica de primeira ordem é fantástica para fatos concretos, para coisas que são ou não são. Mas e aí? Como uma IA lida com um mundo que não é preto no branco? Um mundo cheio de probabilidades e de incertezas? Bom, essa já é a próxima fronteira.